Convidamos para compor a mesa redonda o estado da arte, da política, de uso e ocupação do solo. O professor Dr. Fernando Antônio Leal Pacheco, doutor em Geologia e professor da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, Portugal, na área de Ciências Naturais, com ênfase em Ciências da Terra e do Ambiente. Professor Dr. Jorge Luiz Silva Brito, pós-doutor em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, UFG, e professor titular da Universidade Federal de Uberlândia, UFO, na área de Geociências, com ênfase em sensoriamento remoto, geoprocessamento e análise ambiental. O professor Dr. Ricardo Vicente Ferreira, doutor em Geografia Física pela Universidade de São Paulo, USP, e professor adjunto da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, no curso de Geografia, nas áreas de Geoprocessamento, Cartografia e Sensoriamento Remoto. O Dr. Carlos Alberto Valera, doutor em Agronomia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Jaboticabal, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, MPMG, e coordenador regional das Promotorias de Meio Ambiente das bacias do Rio Paranaíba e Baixo Rio Grande. O professor Dr. Renato Farias do Vale Júnior, doutor em Agronomia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Jaboticabal, professor titular do IFTM Campus Uberaba, nas áreas de Gestão de Microbacias Hidrográficas, Sistema de Informação Geográfica, SIG, e Diagnósticos Ambientais, e mediador desta mesa. Agradecemos a presença do deputado José Vitor Aguiar, deputado eleito por federal. Passamos a palavra, então, para o professor Dr. Renato, para conduzir a mesa. Boa tarde. Boa tarde? Ah, melhorou. É uma grande honra termos hoje a presença desses colegas nesse intercâmbio, que isso aqui é um grande intercâmbio, nesse tema de grande importância para o nosso futuro. Essa mesa redonda, como título, temos o estado da arte da política, de uso e ocupação do solo. E eu agradeço aos colegas pela presença e contribuição. A princípio, será abordado pelo professor Fernando Antônio Leal Pacheco e pelo Dr. Carlos Alberto Valera, a questão do estado da arte da política e o uso e ocupação. Na sequência, teremos a contribuição do Dr. Jorge Luiz Silva Brito, com a apresentação de trabalhos na área de Sistema de Informação Geográfica, que têm sido desenvolvidos na UFO, pela sua equipe. E, no final, teremos o professor Ricardo Vicente Ferreira abordando o uso do solo na perspectiva do mapeamento da cobertura da terra. Então, no momento, agora eu passo a palavra para o doutor Fernando Antônio Leal Pacheco. Boa tarde a todos. Eu posso trazer aqui algumas informações sobre o estado da arte da política de uso do solo em Portugal. Aliás, a palestra que irei apresentar no final fala um pouco disso mesmo e apresenta exemplos tanto que em Portugal estão a ser discutidos neste momento acerca da proteção dos solos como um recurso. Porque os solos são um recurso com valor económico
E, portanto, a sua proteção não se trata só de uma questão ambiental, mas é uma questão que merece a atenção de todos quantos usam o solo, uma vez que proteger o solo também implica melhorar a economia. Portanto, este é às vezes um aspecto que não é muito valorizado e há uma divergência entre os atores económicos e os atores ambientais porque olham para o solo de forma diferente quando se olharem para o solo sob a mesma perspectiva, entendendo que um bem ambiental, proteger um bem ambiental, também é proteger um bem económico, ou é valorizar o recurso económico que é o solo, se calhar estaríamos todos mais unidos nessa preservação. Em Portugal existe finalmente uma lei de bases da política dos solos de 2014, que eu irei abordar depois na palestra, que de facto tem essa vertente ambiental e económica, uma vez que já integra questões como a solidariedade intergeracional, o princípio do poluidor-pagador, e, portanto, já olha para as questões do solo sob a perspectiva ambiental, mas também sob a perspectiva económica. Depois eu deixarei um bocadinho para mais tarde, digamos, a análise detalhada dessa vertente, uma vez tenho uma palestra de 1 hora para falar sobre esse assunto. Deixaria agora para as questões mais do território brasileiro, portanto, falarem agora sobre essas questões. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui novamente no IFTM. Né? Eu me sinto como se estivesse em casa. Tenho alguns ex-alunos, né? A Vera, está ali o José Nils. Então a gente se sente honrado quando vê que alguns ex-alunos nossos progrediram e estão desenvolvendo pesquisa e ciência. É muito gratificante para nós, professores. Bem, nós da Universidade Federal de Uberlândia, do Departamento de Geografia, temos desenvolvido trabalhos na área de mapeamento, especialmente do bioma cerrado. Temos um convênio que fizemos com a Embrapa e o CNPq, onde participamos em 1996 de uma chamada nacional, um programa financiado pelo Banco Mundial, que foi o mapeamento do bioma cerrado. Então, todos os biomas do Brasil foram contemplados e nós trabalhamos no mapeamento do bioma cerrado, um projeto chamado ProBio, que foi o primeiro projeto de mapeamento de todos os biomas do Brasil, utilizando a mesma metodologia, que era uma imagem de satélite na escala 1/100.000, e o produto final é cartas de uso da terra na escala 1/250.000. Então, foi a primeira radiografia de todos os biomas do Brasil sobre o uso da terra. Então, esse trabalho foi publicado e foi a primeira referência para o mapeamento do bioma cerrado. E, mais recentemente, participamos do mapeamento do bioma cerrado utilizando o programa chamado Terra Class, que está disponível aí na internet. Atualmente, estamos trabalhando mais com a parte de mapeamento de pastagens e desenvolvendo metodologias para mapear as pastagens. Esse trabalho eu iniciei em 2013, no meu projeto de pós-doutorado, juntamente com o professor Dr. Laerte, que hoje é uma das pessoas mais respeitadas em termos de mapeamento de pastagens. Naquela época foi elaborado ali um portal chamado Map Biomas, tá? E mapeamento de pastagem, que está hospedado lá na UFG. A partir desse trabalho, nós desenvolvemos uma metodologia que foi elaborar métricas de correlacionar os dados de campo, biomassa e cobertura, porcentagem de cobertura vegetal, que são indicadores de pastagem, de qualidade de pastagem, com os dados de satélite. Então, fizemos um escalonamento desde o campo, usando drones e usando imagens Landsat, imagens MODIS. Nesse trabalho, depois nós vamos apresentar os resultados aqui, nós espacializamos todas as pastagens do bioma cerrado. E, em 2015, nós também trabalhamos num projeto que foi o mapeamento das pastagens do Triângulo Mineiro. Eu também vou apresentar aqui alguns resultados.
Então, nós temos focado nosso trabalho basicamente em desenvolver metodologias para mapeamento do uso do solo, usando técnicas de sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas. Já estamos na pós-graduação há 20 anos, aproximadamente, onde temos um grupo de professores que atuam nessa área aí por todo o Brasil. Muito obrigado. Boa noite. É uma imensa satisfação ter sido convidado para essa... Boa noite, tá bom, né? O professor de curso noturno fica assim, gente. Já liga o automático e vai, boa noite. Boa tarde. Então, eu agradeço imensamente o convite de participar dessa mesa. É uma imensa, não só uma satisfação, mas uma honra. A oportunidade que eu tive chegando aqui na cidade de Uberaba, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, há quase 6 anos atrás, foi surpreendente. Eu vim de São Paulo, por um tempo eu trabalhei, minha formação é geógrafo, trabalhei um tempo prestando serviços em algumas consultorias e tive a oportunidade de ter uma experiência de mercado. Passado isso, eu passei num concurso no Instituto Federal de São Paulo e fiquei por 3 anos num curso de geografia lá. Vivenciando bastante uma realidade de um curso de licenciatura em geografia, formação de professores e numa realidade bastante urbana. Vindo para esta região, eu esperava um outro dinamismo em termos profissionais e de coisas acontecendo, e que me surpreendeu muito. Em pouco tempo, a maioria das pessoas que estão aqui nessa mesa, eu pude conhecer o promotor Valéria e algumas oportunidades junto com os colegas do Instituto Federal, parcerias com a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em trabalhos bastante aplicados nessa vertente da questão do uso do solo, dos impactos ambientais, uso de cobertura, e isso me surpreendeu bastante e trouxe uma outra perspectiva. E eu posso dizer que nesses últimos 5 a 6 anos, essa realidade mais do espaço rural, não urbano, que era o que eu tinha vivenciado por um bom tempo, foi bastante enriquecedora, né? E, ao mesmo tempo, ampliou um leque de oportunidades para que as experiências nessas diferentes realidades pudessem ser confrontadas. Então, eu acredito que o que eu pretendo mostrar um pouco nessa noite de novo, né? Nessa tarde, alguma das experiências e uma perspectiva também que eu enxergo a respeito do uso e da cobertura do solo. O tema é o solo, mas eu vou dar uma ênfase nesse aspecto do mapeamento do uso e cobertura, bastante a ver com o que o professor Jorge Brito também vai mostrar, e que eu entendo que, que seria como se fosse o tecido do solo, né, aquilo que está sobre o solo, que é de extrema importância. Então, é nessa perspectiva que eu pretendo fazer uma abordagem, espero que seja bastante útil. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Agora melhorou. Pessoal, primeiro, eu queria agradecer imensamente a essa equipe que projetou esse workshop internacional. A maioria das pessoas que aqui estão já nos conhece, e nós também já as conhecemos, e sabem a preocupação que o Ministério Público tem com a temática dos solos. E a ideia desse workshop é trazer um alerta para a população brasileira do estado da arte da proteção, conservação e governança do nosso solo. E aqui eu quero fazer um parênteses para registrar e agradecer penhoradamente a presença do nosso deputado federal José Vitor, que se abalou da prazerosa e acandorada Araguari até Uberaba para participar desse evento. Então, Zé Vitor, minha imensa gratidão pela sua presença. Você é engenheiro agrônomo de formação, filho da UFO, professor Jorge Brito, e coordenou o nosso órgão ambiental de licenciamento estadual. Então, uma pessoa extremamente importante nessa discussão.
porque os dados que aqui serão apresentados e as colocações que serão feitas, tenho certeza que vão alertar o seu comportamento parlamentar lá em Brasília, e nós possamos, que é o sonho desse grupo, do Grupo Polos, que é o Grupo de Política de Uso do Solo, hospedado da Unesp de Jaboticabal, é levar ao parlamento brasileiro uma proposta de legislação onde nós possamos aglutinar todos os interesses, porque eu sei que todos nessa sala, indistintamente, têm uma preocupação conservacionista. E é óbvio, ninguém se curva à hipocrisia de dizer que nós não precisamos de recursos ambientais para sobrevivermos. Então, ou seja, o impacto ambiental é da natureza, da gênese da vida humana na Terra. Então, o que nós temos que fazer? Nos aliarmos, como o Ministério Público Mineiro fez, e agora tenho certeza que, sob a liderança do nosso presidente, meu estimado e querido amigo Fernando Barreto, essa discussão vai ser levada para todo o Brasil. E tenho certeza, e acredito e tenho fé, que nós vamos poder achar o ponto de equilíbrio entre as práticas conservacionistas que possibilitem ao Brasil continuar na vanguarda do agronegócio, que possibilitem ao Brasil cumprir o desafio da FAO em aumentar em 40% até 2050 a produção de alimentos para alimentar uma população de 9 bilhões de habitantes, que é estimada em 2050. Queria, como eu disse, registrar mais uma vez os agradecimentos a todos. Vejo aqui, lá no fundo escondido, meu estimado amigo Marco Túlio Paulinelli, um conservacionista convicto, um parceiro de todas as horas, não só através das suas empresas, mas como também do seu instituto, o pessoal da SEMAN, né? O amor da minha vida, Caroline, que está aqui na plateia, enfim, a professora Tereza, professor Júnior, o Marcelo. Eu queria agradecer a todos os consultores, a técnica, os servidores desta casa, enfim, recebam o meu caloroso agradecimento em razão da realização deste evento. Bom, eu preparei aqui algumas lâminas para falar rapidamente sobre a questão, pelo menos na minha visão, do estado da arte da política de uso do solo e conservação. Esqueci também de registrar a presença da minha ilustre colega, a doutora Monique, que atualmente desempenha as funções junto à primeira Promotoria de Justiça de Uberaba, com atribuições à defesa do meio ambiente. O estado da arte da política de uso e ocupação do solo, né? Acho que todo mundo me conhece, mas quem não me conhece, me chamo Carlos Alberto Valera, sou promotor de Justiça do Ministério Público e atualmente desempenho o cargo de coordenador regional. Registrar também a presença do Alexandre e também do Alex, que trabalham conosco lá na coordenadoria. Eu vou reafirmar o óbvio para alguns aqui, né, doutor Dalto? Me desculpe falar o óbvio, mas dizem que o óbvio de tempos em tempos tem que ser reafirmado, porque as pessoas acabam esquecendo o sentido. De forma inédita, não coincidentemente, há 30 anos atrás, a Constituição Federal de 88 trouxe um artigo específico sobre a questão ambiental. E diz ela: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida. Bom, até aí tudo certo, nós sabemos, né, que nós precisamos dos ecossistemas para a nossa manutenção. Porém, vem um verbo na sequência: impondo-se. Eu não sou professor de letras nem de português, mas me parece que o verbo impor dá a ideia de obrigatoriedade. Bom, se assim o é, a nossa Constituição, que é a lei maior desse país, ela diz que é imposição ao poder público, quem? Todos nós, né? Inclusive o Ministério Público. E inclui outro ator, aliás, um ator extremamente importante, e a coletividade. Então, uma premissa que precisa ficar sentada é porque nos nossos gabinetes, né, doutor Fernando e doutora Monique, corriqueiramente as pessoas lá comparecem para discutir alguma questão de ordem ambiental. E a pergunta que eu, pelo menos, tenho feito é: o que você faz para solucionar esse problema?
Você está fazendo a sua parte? Ou você acha que lixo é só obrigação do prefeito? Que outorga é só obrigação do órgão ambiental? Me parece que não. Então, é importante fazer essa releitura, ainda que uma releitura rápida, para deixar claro que a questão ambiental ela é uma questão que diz respeito a todos e a todas, indistintamente, estejam no serviço público ou estejam no serviço privado ou na iniciativa privada. Pode mudar, por favor. Bom, e essa questão é tão doida, né? Porque vocês que não são da área do direito, são da área técnica, eu sempre pergunto, o que é meio ambiente? E aí cada um dá, né? Uns que são biólogos dão um conceito mais holístico, outros que são engenheiros dão um conceito mais pragmático, mas vocês nunca se livrarão de nós, do direito. Por quê? Porque o conceito de meio ambiente é um conceito legal. Ele está disciplinado no artigo 3º, inciso 1, da Lei Federal 6938/81. Tirante os advogados, quem já leu essa lei? Muito bem, Marcelo Zanata, muito bem, professor Ricardo, muito bem, professora Magda, que está ali no fundo? Professora Magda. Pessoal, dica, leiam. Essa lei nada mais é do que a Lei Federal de Política Nacional de Meio Ambiente do Estado ou da República Federativa do Brasil. E diz, né, como não poderia deixar de dizê-lo, que meio ambiente é o conjunto de condições, lei, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. O que quer dizer isso? O que esse conceito quer dizer, transposto para o nosso dia a dia? Meio ambiente é tudo. Tudo é meio ambiente. Tanto é que didaticamente nós separamos meio ambiente natural, meio ambiente artificial ou urbanismo, meio ambiente histórico-cultural e turístico e meio ambiente do trabalho. Mas é tudo. E aqui vem uma dica para os que são da minha geração. Tem que fazer igual o Lion faz quando ele pega a espada justiceira e tem que ter visão além do alcance. Quem quer trabalhar com questão ambiental não pode estar em caixinha. Ah, eu só trabalho com água. Ah, é? E o sedimento que é carreado para o recurso hídrico? Ah, eu só trabalho com floresta. Ah, é? Onde é que nasce a floresta? Não é no solo? E não precisa de água? E não precisa de albedo? E não precisa de tantas quantas outras coisas? Então, é preciso ter essa visão holística. É preciso ter essa visão além do alcance. Pessoal, outra coisa, essa mesma lei, ela diz no artigo 3º, desta feita no inciso 5º, olha só que legal, que a gente fala também, né? Ah, meio ambiente, recurso ambiental, o conceito é legal. Olha lá, recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, professor Júnior, e o subsolo, professora Tereza Pissarra. Os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Ou seja, solo e subsolo são recursos ambientais por via de consequência. São recursos protegidos pelo texto constitucional. Não mandou, o artigo 225, há 2 lâminas atrás, não mandou proteger o meio ambiente? Ou melhor, impôs a obrigação de proteção? Impôs. Agora vem a lei e diz assim, o solo e o subsolo são recursos ambientais, logo, protegidos pela Constituição Federal. Bom, e o que é solo? Né? Temos várias definições, né? Eu me apropriei dessa, né, porque os meus professores assim me orientaram. Então, solo é a coletividade de indivíduos naturais na superfície da Terra, eventualmente modificado ou mesmo construído pelo homem, contendo matéria orgânica viva e servindo
ou sendo capaz de servir à sustentação de plantas ao ar livre. E aí, obviamente, segue a definição. Então, ou seja, o solo, pelo menos na minha visão, pode ser até uma visão bairrista, em decorrência da minha formação acadêmica, mas ele é a base da discussão ambiental. É nele que tudo acontece. Ora, se é nele que tudo acontece, o que eu observei nessa caminhada, em parceria com a ciência e a universidade? É que nós, Ministério Público, e vocês viram isso de viva voz do meu presidente e imperador Fernando Barreto, nós do Ministério Público não damos a devida atenção para o solo. Nós atuamos no solo quando nós temos áreas contaminadas. E não atuamos preventivamente no solo, tendo-o como recurso ambiental em si considerado. E a proposta desse workshop é justamente essa, é que nós, não só do Ministério Público, mas também o setor produtivo e a academia, passem a ter essa visão do solo. Não com uma finalidade, que é a preocupação de alguns, no sentido de criar mais um ponto de atrito com os proprietários rurais. Muito ao contrário. A ideia é mostrar para o proprietário rural qual o prejuízo que ele tem, e os dados vão ser expostos provavelmente pelo professor Pacheco e pelo professor Renato, só por ele não conservar. Só por ele não conservar. Pode avançar, por favor. Bom, então, como eu disse, no contexto jurídico, não há dúvida que solo é um recurso natural e ambiental. Não há dúvida, está posto literalmente na lei. Logo, se inserindo no conceito de meio ambiente, previsto no artigo 5º, incisos 1 e 5, como foi dito nas lâminas anteriores, da Lei Federal 6938/81 e protegido pelo artigo 225 da Constituição Federal. E aí eu fui fazer uma pesquisa, olha quem eu encontrei, professor Júnior, nada mais, nada menos do que o Diego Siqueira, que é um ilustre amigo e um profissional digno de todos os elogios, um pesquisador nato. O Diego é professor de pedometria e trabalha no laboratório do professor Júnior com suscetibilidade magnética e reflectância difusa. E olha os dados que o Diego compilou. Segundo estimativas da ONU, FAO, são perdidos por ano, cerca de 24 bilhões de toneladas de solo por erosão. Aqui quem é da agronomia? Zé Vitor, aonde que bate a erosão? Na camada de 0 a 20. Qual é essa camada do solo? A mais fértil. Daí o prejuízo, pela falta de prática conservacionista. O que gera um custo de aproximadamente $70 por ano para cada habitante do planeta. Eu sou ruim de conta, mas façam aí. Nós somos hoje em 6 bi, né? 6, 7, 54? Não, quanto? 42. Então, nós perdemos 420 bilhões de dólares por ano só por não termos práticas conservacionistas. A natureza leva quase 200 anos para criar de 1 a 2 centímetros de solo agricultável. Quase 0,01 centímetro de solo formado ao ano. Daí porque o professor Júnior afirma, e eu concordo com ele, que o solo não é um recurso renovável. Se não é renovável, nós temos que ter cautela. E nós temos que ter racionalidade, e nós temos que ter estratégia. Olha só os dados. No Brasil, deputado José Vitor, cerca de 140 milhões de hectares estão degradados. O professor Jorge tem autoridade para falar sobre isso, que é um pesquisador, e sabe que esses dados são verossímeis. Área equivalente à soma dos estados, de 7 estados da região sul e sudeste. Mais do que perder o solo, perdemos potencial produtivo, é óbvio, né? Todo mundo aqui sabe como é que funciona, né?
Quanto mais produtivo for meu solo, mais produção eu tenho, mais commodity eu gero, mais riqueza eu gero, mais emprego eu gero, mais imposto eu recolho e alimento a roda da economia. E aí também vem alguns conceitos que nós estamos trabalhando lá na Unesp, especificamente dentro do grupo Polos. O primeiro dos conceitos é o conceito de governança do solo, ainda muito incipiente no Brasil. Porque se vocês fizerem uma pesquisa, eu recortei os dados aqui, sobre a quantidade de leis que existem falando que tem que proteger o solo, nem precisaria, né, porque nós já temos uma Constituição, mas são leis absolutamente dissociadas de padrões científicos. Tem que proteger o solo. Beleza, de que forma? Qual o parâmetro dessa proteção? Como que eu faço para proteger? E essa é a discussão que nós estamos tentando fazer com esse workshop e já fazemos há algum tempo lá na Unesp com o grupo Polos. Mas a FAO, né, que nós sabemos que é o braço da Organização das Nações Unidas para a questão alimentar, resume governança do solo como conjunto de políticas, estratégias e processos para balizar e orientar a tomada de decisão sobre o uso e ocupação do solo dentro de um país, estado ou cidade. Meus caros, alguém tem dúvida que o celeiro mundial é o Brasil? Alguém tem essa dúvida? Não, ninguém tem essa dúvida. Basta consultar o paper, sugiro um, né, publicado na Nature ou na Science, professor Júnior? Na Nature. É um paper muito legal chamado Global Farming. Aí vocês vão entender especificamente o que nós estamos falando aqui. E é evidente que nesse contexto, nós temos que agir prioritariamente. Aí eu faço um recorte. Disse isso hoje ao vivo na televisão e vou repetir. Secretário Messias, seja muito bem-vindo. Nós temos uma matriz do agronegócio de 270 milhões de hectares em produção, 60 milhões lavoura e outras coisas, 210 milhões com pecuária extensiva de baixa tecnologia. Desses 210 milhões, 100 milhões estão degradados. Nossa, é verdade? Pegue o informativo 402, publicado em 2014 pela Embrapa. Os dados são da Embrapa, não são meus, são da Embrapa. E aí vem a pergunta, é razoável uma governança na qual, em vez de eu recuperar esses 100 milhões e imputá-los novamente no processo produtivo, permitir o avanço sobre áreas de vegetação nativa? Só uma reflexão. Me parece que não. Me parece que antes de eu avançar sobre áreas de vegetação nativa, em quaisquer dos nossos 6 biomas, eu preciso recuperar esse passivo de 100 milhões. E isso é fácil. Quem mora e trabalha no Triângulo, isso aconteceu aqui naturalmente em decorrência da mudança da matriz econômica. Zé Vitor, para onde as áreas de cana avançaram? Todas, sem exceção, avançaram sobre áreas de pecuária. Era uma pecuária de baixa rentabilidade, porque não tinha tecnologia, os solos estavam degradados, o setor sucroalcooleiro viu a oportunidade e se instalou, e reverteu o quadro. Então, o Triângulo é um bom laboratório, né, professor Jorge, para essa finalidade. Muito bem, avançando. Pessoal, e assim, né, eu tive a oportunidade de trabalhar isso bastante na minha tese, e como eu disse também hoje, essa questão é tão preocupante que, para minha surpresa, o próprio Tribunal de Contas da União que identificou. Olha o que disse, literalmente, o Tribunal de Contas, que todos sabem, né? O Tribunal de Contas é um órgão que assessora o Poder Legislativo Federal, tanto a Câmara quanto o Senado, na análise das ações do Poder Executivo Federal. E olha o que eles disseram. Há no Brasil grande quantidade de legislações sobre o tema e vasta gama de instituições governamentais dispersas, sem clara delimitação de funções. Ou seja, cada um fica no seu quadradinho, não vê a questão de forma holística, e aí, só para ficar
na governança federal, a Embrapa Gado de Corte pensa de uma coisa, a Embrapa Solos pensa de outra coisa, de outra forma, e não se chega a uma conclusão. Os recursos do solo e da água são tratados em legislações distintas e não integradas. Assim, ocorre a necessidade de monitoramento e avaliação consistente para definir claramente as recomendações e as determinações do que tange a melhoria dos ecossistemas no viés da sustentabilidade. O Tribunal de Contas, que é um órgão de assessoramento do Poder Legislativo Federal, que não é técnico, não trabalha com agronomia, não trabalha com biologia, não trabalha com engenharia florestal, nos deu esse alerta. Isso me chamou extremamente a atenção. Daí, né, nós estamos trazendo essa conversa na data de hoje. Olha só, eu fiz uma pesquisa rápida ali, né? Tem um portal no Planalto de Legislação Federal. Aí eu fui lá e coloquei solo. Deu 62. Eu fiz uma conta de padaria lá, deu 1.500 textos normativos com a expressão solo. Então era para ser uma maravilha, né? Era para ser uma maravilha. Muito bem. Como eu disse, né, avançando agora especificamente aqui sobre o nosso trabalho, o documento 402 da Embrapa, Diagnóstico das Pastagens do Brasil, provavelmente o professor Jorge Brito deve ter participado dele, diz lá, 100 milhões, porque eu briguei com o professor Britaldo no FMG terça-feira, ele disse que era 30. 100 milhões de hectares de pastagem no país estariam com algum nível de degradação forte ou moderado, necessitando sofrer alguma intervenção. Bom, aí eu vou lá na página da Embrapa e jogo lá. Tá ruim para ver, né? Mas eu coloquei lá, ó, critério de pesquisa, pastagens degradadas, dano ambiental. 2 retornos. 2. Competição e sucessão vegetal em pastagem, sistema agrossilvipastorismo no Amapá. Nada. A empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, que merece todo o nosso respeito, merece todo, né, pelo seu nível de excelência e pelos serviços prestados ao povo brasileiro, mas ela se discute, parece que é um tabu para a Embrapa entender a pastagem degradada como dano ambiental. Mas como nós do Ministério Público somos extremamente resilientes, juntamos aqui com o professor Pacheco, o professor Renato, a professora Tereza, o professor Marcílio, e submetemos a teoria à avaliação internacional, defendendo textualmente com todas as letras que a pastagem degradada é dano ambiental. E publicamos esse paper, que saiu na Land Use Policy, uma revista A1, fator de impacto quanto, Renato? 4 e pouco? E para nossa felicidade, a comunidade científica internacional não nos queimou em fogueira. Ou seja, me parece que nós estamos certos. E se é dano ambiental, e eu não tenho dúvida que é, e eu tenho desafiado por onde eu tenho passado as pessoas a me convencerem que não é, ora, se eu tenho dano ambiental, eu tenho que aplicar a Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 3º, que diz que aquele que comete um dano ambiental se subsume a 3 tipos de responsabilidade, secretário Carlos Messias. A responsabilidade administrativa, a cargo do Estado, do município e da União, a responsabilidade civil, a cargo do Ministério Público e de outros legitimados pela Lei 7347/85, Dr. Dalton, e a responsabilidade penal, essa sim, sob a responsabilidade exclusiva do Ministério Público. Ora,
É isso que nós queremos? É um cenário de absoluto confronto com o proprietário rural, meu estimado amigo Marco Túlio Paulinelli? Não, não é. O Grupo Polos, com as entidades parceiras, tem uma finalidade: provocar discussão no Parlamento Federal brasileiro e fornecer esses dados a custo zero para todas as entidades que congreguem o agronegócio, como uma forma de convencer o proprietário rural que ele está jogando dinheiro fora por não recuperar as suas pastagens e por não mudar a matriz econômica, caso não haja viabilidade econômica para a pecuária extensiva de baixa qualidade. Esse contributo aqui, que é uma matriz de impacto do solo, é obra deste gajo, professor Pacheco, que nos ajudou no artigo e construiu essa matriz de impacto. Bom, se é dano, eu aplico o princípio do poluidor-pagador. O que diz o princípio do poluidor-pagador? As autoridades nacionais devem procurar promover a internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição. É óbvio, né? Eu provoquei o dano, eu tenho que ressarci-lo, com a devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos investimentos internacionais. Então, uma pura regra de equidade. Você utiliza o recurso ambiental para o seu processo produtivo. Você é o primeiro beneficiário dele. Se você causou um dano, doutor Gustavo, se você causou um dano, você deve ressarcir esse dano, porque não é justo que você se aproprie do bem de forma direta, coloque no seu processo produtivo, venda esse bem para a sociedade, fique com o lucro e o dano permaneça sem pessoa para indenizá-lo. Muito bem. Aliado a isso, é a nossa tese e a nossa defesa, o Brasil evoluiu muito na responsabilidade civil ambiental. Evoluiu tanto, mas tanto, que criou a teoria do risco integral. Que raio de teoria é essa? É simples. Havendo prova do nexo de causalidade. O que é nexo de causalidade? É o liame que liga o evento danoso com a ação ou omissão. Subsiste a obrigação de reparar o dano. Eu não vou saber se há dolo, que é a intenção, eu não vou querer saber se há culpa, nas modalidades negligência, imprudência e imperícia, e tão pouco, olha a evolução da jurisprudência, e tão pouco se esse dano decorreu de caso fortuito, força maior ou até intempéries climáticas. Então veja, a jurisprudência especial do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído bastante, por uma razão muito simples. Todo mundo pega lá a Constituição, fala, a vida é isso, a vida é aquilo, a vida é não sei o quê. Tira o meio ambiente, tem vida? Não. Então toda aquela legítima prosopopeia sobre direitos humanos perde espaço quando eu tiro o substrato de suporte da vida. Então vejam que nós temos que ter essa preocupação, em todos os quadrantes, porque se acabar a água, não vai acabar a água para o rico, para o pobre, para o miserável, vai acabar para todo mundo. Se o solo se degradar e não produzir mais alimentos, isso vai atingir indistintamente a todos. É preciso ter essa visão. Bom, e aí, lá na Unesp, sobre a chibatadas do professor Júnior, nós criamos o Grupo Polos, que é um grupo específico de política de uso do solo, onde nós estamos discutindo essas questões que eu estou trazendo aqui de forma resumida. E seria interessante que todos pudessem, né, visitar nossa página lá, www.grupopolos.com, e ver lá os trabalhos que nós publicamos e o que nós estamos tentando fazer. E, opa, o que eu fiz? Opa, mas aí,
Qual que é a estratégia? Como eu disse, primeiro, eu me choquei quando eu vi que eu, com muitos anos de Ministério Público, desconhecia o solo. Fui lá estudar, aprender. Segundo, eu descobri que, conservando o solo, o proprietário rural ganha mais dinheiro. E descobri também que não é caro conservar o solo. Não é. Por quê? Basta eu, primeiro, conhecer o solo. Segundo, respeitar o seu uso e a sua aptidão. Porque o solo, a exemplo de tantos outros ecossistemas, ele se submete ao princípio da resiliência, que é um termo cunhado da biologia. Muito bem. O que é resiliência? Em português coloquial, de forma muito rápida, é você usar o ecossistema de uma forma que você permita a sua recomposição natural. Se eu usar o ecossistema, não é, professor Renato, que é a especialidade dele, né, que trabalha com conflito e vulnerabilidade. Se eu usar além da capacidade o ecossistema, o que vai acontecer? Eu vou colapsar. Se eu colapso o ecossistema, que é um ser vivo, esse ser vivo pode vir a óbito. Então nós, né, queremos, primeiro, deixar claro que nós reconhecemos que a discussão passa por um viés econômico. Ninguém vai conservar e preservar solo para perder dinheiro. Então nós temos que mostrar para as pessoas que, se ela não conservar, ela perde. Essa é uma das nossos desafios, que o professor Pacheco vai falar sobre as métricas e sobre a quantificação, que o professor Renato também provavelmente deve falar. Dessa forma, a necessidade da ciência, e de resto todos nós, desenvolvermos metodologias e instrumentos que melhor quantifiquem as funções ecológicas e os denominados serviços ecossistêmicos, precificando o valor do bem ambiental e demonstrando a necessidade de utilização racional e sustentável. Porque criticamos veementemente o florestal, e eu fiz uma pergunta e reitero essa pergunta. Nós tivemos uma anistia agora que consumiu 40 milhões de áreas protegidas. Podemos ter outra, que consuma mais tantos milhões. A pergunta é, e quando nós não tivermos mais áreas protegidas? Será que os nossos ecossistemas e a nossa produção agrícola, agropecuária, vai ter o mesmo desempenho? Porque está provado, não sou eu que digo, que o que impacta na boa produção é um bom solo, é um bom regime de chuvas. Se eu desflorestar o Brasil, será que o ciclo hidrológico e o ciclo climático permanecerão os mesmos? É para se pensar. Há necessidade de se inverter, e eu quero frisar isso muito, que é a bandeira nossa da Abrampa, né, meu irmão Fernando Barreto. Há necessidade de inverter o discurso de polarização. Não tem setor produtivo e setor ambientalista. Todo mundo é brasileiro. E todo mundo tem a mesma finalidade, é que o país gere as suas riquezas e que os bens ambientais sejam respeitados e preservados. E como é que eu faço esse equilíbrio? Ciência. É a ciência que vai dizer onde eu posso e onde eu não posso desenvolver sistemas produtivos. E de confronto e avançarmos na prática do convencimento científico e econômico, que possibilite de forma palpável, clara, didática e acessível, demonstrar para todos, que as práticas conservacionistas são economicamente viáveis, ambientalmente sustentáveis e socialmente justas. Então, a finalidade desse workshop, aqui reiterando mais uma vez, penhoradamente,
os meus agradecimentos a absolutamente todos, é trazer essa reflexão. Ou seja, é porque nós possamos, né, utilizar o nosso solo de forma racional, de forma estratégica e principalmente de forma sustentável. Que Deus nos proteja e nos ajude nessa caminhada. Muito obrigado.